Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou explicar, a pedido aqui de alguns membros da minha comunidade, sobre a conta financiada da Huntech Trader Instant Lite. É uma conta que você não precisa fazer o desafio ali para aprovar a conta e você já recebe o capital para você já estar conseguindo extrair lucros, né? Então, através ali de um investimento bem mais baixinho, você consegue ter acesso a uma conta que vai te dar a possibilidade de ter lucros muito mais altos. Bom, eu estou um pouco em falta até em trazer vídeos aqui no YouTube, mas todo mundo que segue o canal, que já acompanha o conteúdo, sabe que quando eu venho para trazer esse tipo de vídeo explicativo e informando ali os detalhes, né, de determinado tipo de conta, eu realmente trago uma quantidade de detalhes bem aprofundado, mostrando ali todo o passo a passo e realmente tirando todas as dúvidas que possam acontecer. Então fica ligado nesse vídeo, eu te peço ajuda para deixar o like, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e poder propagar para mais pessoas, tá bom? E também não esquece de deixar o seu comentário aí para poder ajudar no engajamento desse vídeo. Pessoal, aqui no site principal da Huntech, se a gente descer, a gente consegue ter acesso aqui a todas as modalidades que nós temos, né? Então a gente tem aqui os fundos instantâneos, né? O Instant Lite, os fundos instantâneos. Aqui a gente tem os desafios de primeira etapa Express, desafios de duas etapas Enhanced X e Enhanced. Todos esses desafios que vocês estão vendo aqui, com exceção do Instant Lite, que é o que vai ser o tema desse vídeo, já tem aqui no meu canal. Então, caso você queira visualizar ali, né, como é que funciona os outros desafios, procura no meu canal aqui que você vai achar. Então aqui, pessoal, na página principal da Huntech, a gente tem algumas informações que são muito importantes, tá? Negocie contas simuladas fornecidas por nós, mantenha até 90% do lucro simulado. O que é que nós temos aqui na Huntech? Nós temos execução real, experimente a execução no mercado em nosso ambiente simulado, impulsionado pela Huntech Markets, uma corretora regulamentada com 30 anos de experiência no grupo. Então a Huntech, para quem não sabe, já faz parte de um grupo que é a Huntech Markets, como corretora que já tem mais de 30 anos de atuação no mercado. E aí depois veio a Huntech Trader na atuação como prop firms, né, que são mesas proprietárias. Negociação real. Suas negociações são executadas em nosso ambiente simulado, que é representativo de ambientes de mercados reais. Flexibilidade real. Personalize sua experiência de mesa proprietária com a nossa seleção de programas e complementos, tá? Então aqui, quando a gente seleciona o programa, a gente já tem de forma superficial algumas informações que são bem importantes e logo na sequência a gente vai destrinchar ali, entrando nas regras e entendendo todo o passo a passo para justamente não ficar nenhuma dúvida, para que você não caia em nenhuma pegadinha e fique tudo muito bem esclarecido. Então aqui a gente tem inicialmente a explicação dos tamanhos de contas que são fornecidas, tá? Então a gente tem contas aqui de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $25.000, 50 e até $100.000 são as contas que nós temos disponíveis no Instant Lite, perfeito? Então aqui vamos lá, meta de lucro. Não temos meta de lucro para poder fazer nessas contas, porque são contas instantâneas, você já recebe o capital para operar. Perda máxima diária. A perda máxima diária para uma conta Instant Lite, ela fica fixada em 3%. Então é importante trabalhar em cima de um gerenciamento de risco palpável para que você não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dor de cabeça. Dentro do meu projeto, que inclusive nós já temos 4 anos de funcionamento, onde eu venho operando ao vivo com os alunos, eu passo toda essa questão aí do gerenciamento de risco, disponibilizo inclusive ferramentas para cálculo de lote, que consegue ajustar tranquilamente ali a sua precificação, a quantidade de lotes, e não tem nenhum problema com perda máxima e inclusive perda máxima e diária, tá? Aqui na perda total nós temos ela fixada em 5%. Tipo de drawdown, tá? Que vai ser o saldo do trailing, a gente vai entender tudo isso aqui. Divisão de recompensa até 90%, tá? Porque existe uma opção, eu vou mostrar isso ainda nesse vídeo, se você não marcar, você fica com 75% do lucro. A Huntech ela vai ficar com 25%. Se você marca essa opção, você fica com 90%, a Huntech com 10%. Primeiro pagamento sob demanda, não. Frequência de recompensa, 14 dias ou 7 dias com complemento.
Negociação em notícia não é permitido, tá? Por quê? Porque é uma conta instantânea. Então, obviamente, para poder proteger o capital, a empresa Rantec não vai correr o risco de, né, alocar um capital ali na sua mão, por mais que seja em uma conta simulada essa movimentação, a Rantec ela é extremamente séria. Então, eles acabam sofrendo perdas ali porque é um capital que eles deixam disponível para essa execução de mercado, ok? Então, nós temos aqui posição de fim de semana, também não pode ser executado. Regra de consistência, sim, nós temos uma regrinha de consistência que também precisa ser esclarecida. Então, quando a gente faz a leitura aqui de forma inicial, né, aqui é muito superficial e você não consegue entender. Agora, vindo aqui para as regras, nós vamos entender todo o passo a passo dessa conta, nós vamos ver se vale ou não a pena, tá? Então, olha só, regras. Criamos as regras de negociação para nossas contas com o objetivo de incentivar negociações consistentes e lucrativas ao longo do prazo. Estas regras devem ser sempre seguidas tanto nas contas Challenge como nas contas Rantec Trader subsequentes. Desde que as regras sejam seguidas, você pode usar qualquer estratégia que achar que lhe trará os melhores resultados. Então vamos lá. Aqui então selecionei, né, os fundos instantâneos e aqui a regra da conta Instant Light, já está selecionado. Então vamos entender o que seria uma infração grave. Uma infração grave significa que você infringiu a regra de perda máxima diária ou perda máxima total. No caso de uma infração grave, você será reprovado no programa ou terá sua conta Rantec Trader desativada. Então lembrando, regra de perda máxima diária, 3% do valor da conta que você pegar. Regra de perda máxima total, 5% do valor da conta que você pegar. Infração leve. Uma infração leve é qualquer regra que, se infringida, fecha as operações que estão infringindo. No entanto, você continuará a operar em sua conta do Rantec Trader. Exemplos disso são a operação de notícia e a permanência durante o fim de semana. Então, se por acaso você der um deslize de executar uma operação ali mediante a uma notícia, isso não fará com que você vai perder a sua conta Rantec Trader. A operação ela vai ficar descaracterizada. Então, vamos supor, você está operando ali e aí do nada vem uma notícia absurda e dá uma porrada, digamos que favorável a você ali e você busca ali $100 mil, né? Seria muito bom? Seria, mas obviamente uma empresa que é séria, ela não conseguiria se sustentar, nem conseguiria honrar com compromisso se tivessem várias pessoas fazendo isso. Então, justamente pelo fato dela garantir que ela vai te pagar todos os lucros que você tiver, ela mantém essas regras de proteção para evitar tanto que você perca sua conta, quanto também que ela fique impossibilitada de prosseguir com seus pagamentos e mantendo a seriedade e o nome que é a empresa Rantec Trader, certo? Então aqui em perda máxima diária, a gente já explicou, agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então perda máxima diária, ela é de 3% e ela é calculada com base no saldo do patrimônio do final do dia anterior ou o que for maior. Exemplo, se o patrimônio de final de dia do dia anterior foi de 10 mil, você ultrapassaria a perda máxima diária de 3% se o patrimônio do dia seguinte caísse abaixo de 9.700. Então, a gente sempre tem que trabalhar respeitando essas regras e esses parâmetros. Perda máxima total. A perda máxima total de 5%, conforme eu disse para vocês, do saldo inicial da conta e segue o saldo fechado da sua conta. Assim que você alcançar os 5% de lucro na conta, a perda máxima total não seguirá mais e se bloqueará no seu saldo inicial. Fiquem tranquilos que a gente vai entender mais a fundo isso aqui que eu estou lendo, tá? Regra de consistência. Aqui são os pontos mais importantes que a gente tem que se atentar. Então vamos lá. O que é essa regra de consistência? Eu vejo várias pessoas, né, gravando vídeos explicando essa questão da regra de consistência e inclusive vi muitas explicações que ficaram ali um pouco equivocadas, tá? Então vamos ler isso aqui. Um índice de consistência de 25% ou inferior é necessário para ser elegível para saque. O índice de consistência é calculado da seguinte forma: lucro do menor dia de negociação dividido pelos lucros totais vezes 100.
Exemplo abaixo são baseados em uma conta Stunt Light de 100 mil. Exemplo 1, você atingiu $8.000 de lucro. E o lucro do seu melhor dia de negociação é $2.000. Ou seja, o índice de consistência seria 2.000 dividido por 8.000 vezes 100 é igual a 25%. Portanto, você estaria elegível para o seu saque. Exemplo 2, você atingiu $8.000 de lucro e o lucro do seu melhor dia de negociação é $2.500. O seu índice de consistência seria $2.500 dividido por 8.000 vezes 100 seria igual a 31,25%. Ou seja, essa operação de $2.500, ela excedeu os 25% do valor total que foi o seu lucro, certo? Como o índice de consistência está em 25%, você precisa trazer o lucro total da sua conta para $10.000. Para ser elegível para o saque, 2.500 dividido por 25% seria aqui então $10.000 o valor total que você teria que ter. Essa explicação que a gente tem aqui no site da Rantec é complicado de entender. Concorda comigo? Eu tenho certeza que eu li aqui e você está assim, nossa senhora, entendi nada, acho que eu não vou nem comprar essa conta mais. Mas vamos lá, como sempre o nosso foco aqui é qualidade na explicação, vamos destrinchar tudo isso que a gente acabou de ler, tá? Então o que é o índice de consistência? É uma regra que diz que o seu melhor dia não pode representar mais de 25% do seu lucro total. Ou seja, você não pode fazer quase todo o lucro da conta em um único dia. Eles querem que você seja consistente. E isso é muito bom, tá? Vamos entender. Como calcular? Então, o lucro do seu melhor dia dividido pelo lucro total vezes 100. Se der 25% ou menos, você pode sacar. Essa é a fórmula que a gente tem que ficar atenta, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos aqui, exemplos simplificados. Exemplo 1. Então eu tenho um lucro total de $8.000. Meu melhor dia negociado foi 2.000. Então se eu pego 2.000 dividido por 8.000, seria igual a 25%. Eu posso sacar. Se eu pego aqui um exemplo 2, eu tenho um lucro de $8.000, melhor dia 2.500. Então, esses 2.500 dividido por 8.000 seria igual a 31,25%. Passou de 25%, não pode sacar ainda. Para resolver, você precisa pegar esses $2.500, que é representado só por 25%. Como descobrir quanto precisa ter no total? Só fazer então $2.500 dividido por 25 seria igual a 10.000. Resumo da ópera: você precisa aumentar o lucro para 10.000 para ficar com o índice de consistência dentro da regra. Então aqui um resumo ultra simples. Seu melhor dia pode ser no máximo 25% do lucro total. Se passar disso, precisa aumentar o lucro total até que o melhor dia seja apenas 25%. Então do lucro que você tiver ali, a gente já vai falar das regras de saque, tudo vai encaixar como um quebra-cabeça. Se você chegou até aqui no vídeo, continua até o final, que umas coisas vão encaixando com as outras e você vai sair desse vídeo 100% esclarecido sobre a Stunt Light, tá? Então, o que você tem que se atentar é o seu lucro total que você teve ali, né? Você não pode ter um único resultado isolado que seja 25% maior contando com esse resultado total que é o lucro. Isso é bem tranquilo na gestão de risco, é só você calcular ali o que seria, né, o valor adequado de lote, mais uma vez isso eu passo para os meus alunos, e você acaba não tendo nenhum risco de executar algo acima dos 25%. Então agora vamos voltar para cá. Buffer ruler. Aí eu tentando falar o inglês aqui que eu não sei, né? Buffer ruler. Vamos lá. O que é o buffer de 3%? O primeiro lucro de 3% gerado na conta não pode ser solicitado como prêmio, tá? Ou seja, como saque. Isso funcionará como um buffer de segurança para proteger sua conta de atingir o limite de perda diária de 3% ao solicitar um prêmio ou, né, um saque. Observação: isso será incluído no cálculo da consistência. Novamente, aqui a explicação está superficial, vou trazer novamente aqui para a gente destrinchar e entender um pouco melhor. Então vamos lá. O que é o Buffer Ruler? É uma regra que diz que os 3% de lucro inicial da conta não podem ser sacados. Eles servem como uma almofada de segurança para evitar que você tome violação por perda diária enquanto faz o saque.
Como funciona na prática? Se a sua conta é de 100 mil, então 3% do buffer seria equivalente a 3 mil dólares. Esses primeiros 3 mil dólares de lucro não podem ser sacados. Você pode sacar apenas o que estiver acima disso, tá? Então vamos lá. Exemplo bem fáceis de entender. Exemplo 1. Você fez ali 2.500 dólares de lucro numa conta de 100 mil. O seu lucro total foi de 2.500, que seria equivalente ao quê? 2,5%, que é menor que os 3%. Ou seja, você não pode sacar nada. O buffer não foi preenchido ainda. Exemplo 2. Você fez 4 mil dólares de lucro numa conta de 100 mil. Lucro total, 4 mil dólares. Os primeiros 3 mil são buffer, que é para poder manter a segurança da conta. O que passar desses 3 mil é elegível para o saque. Então, se você teve 4 mil de lucro, 3 mil é para preencher os 3% de margem da conta, 1.000 dólares já seria um valor elegível para você poder sacar. Vamos para o exemplo 3, para ficar bem completo de você entender. Você fez 10 mil dólares de lucro numa conta de 100 mil. Os 3% seria equivalente à margem de segurança. Então, 10 mil menos 3 mil seria 7 mil. Você poderia sacar 7 mil tranquilamente, lembrando que esse 7 mil respeitando, né, aquela regra de consistência. O que seria isso? Se eu fiz 10 mil ali, que é o meu lucro total, eu não poderia ter um único dia que excedesse 25% desse valor. O que é 25% de 10 mil? Seria 2.500 dólares, não é isso? Então, eu não poderia exceder em um único dia 2.500 dólares. O meu limite máximo ali, em um único dia, teria que ser 2.500. Se eu fizesse ali, né, 2.300, 2.400, tá abaixo dos 25%, não atrapalharia a regra de consistência. Importante, a buffer ruler entra na conta da consistência também. Então, é basicamente o que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá bom? Resumo bem curto, os primeiros 3% de lucro são bloqueados para saque, só pode sacar o que estiver acima disso, é para evitar que você saque e acabe violando a perda diária, esse valor do buffer conta no cálculo da consistência. Beleza. Experts, advisors e robôs, né, no caso IA. Não é permitido o uso de IAs ao operar sua conta. Permanência nos fins de semana. Todas as operações devem ser fechadas na sexta-feira, às 23h45, tá? Então não é permitido também que fiquem operações abertas aí às sextas-feiras. Posso negociar criptomoedas durante o fim de semana? Os traders podem negociar criptomoedas durante o fim de semana, tanto nas contas Challenge como nas contas Huntech Trader. Atenção! Pode haver manutenção da plataforma durante o fim de semana, mantenha-se atualizado no nosso Discord, Trailing Updates. As contas de Instant Funding devem garantir que todas as posições estejam encerradas antes do fechamento do mercado na sexta-feira. Novas posições podem ser abortadas após a cobertura diária no sábado. Alavancagem da conta, a seguinte alavancagem será aplicada. As nossas diversas classes de ativos, moedas 1:50, ouro, prata, ouro, pratão 1:20, índices 1:15, matérias-primas 1:15 também e cripto 1:1. Plataformas. Não é possível mudar de plataforma depois que a operação tiver sido realizada. Se a conta não tiver sido operada, entre em contato com nossas equipes de suporte que orientam durante o processo. Mais uma dica aí, tá, pessoal? Sobre plataforma, entre o MetaTrader 5 e o MetaTrader 4, eu tenho preferido o MetaTrader 5 pelo seguinte motivo. O MetaTrader 5 eu tenho uma facilidade melhor para ter ele tanto no meu computador quanto no meu telefone. Então, muitas vezes, né, até mesmo na sala ao vivo, quando eu passo uma operação para a galera, e às vezes ali a gente vai fazer uma condução, vai esticar a operação e eu não estou mais no escritório, através do telefone pelo MetaTrader 5 eu tenho uma facilidade muito maior de pôr ali o posicionamento de um stop, de pôr ali o posicionamento de um alvo. Para mim é muito mais prático do que no MetaTrader 4. Então, nesse quesito, eu acho que ele ganha, tá? Então, fica aí mais uma dica para vocês. E lembrando, né, pessoal, deixando uma diquinha aqui, fazendo um vídeo super explicativo, por favor, dá aquela moral, deixa seu dedo no like, põe um comentário aí,
qualquer coisa que você quiser comentar, né, se tá gostando do vídeo ou principalmente se tem alguma dúvida, né, o que é mais importante, a aba de comentários serve muito para isso também. Comenta bastante nesse vídeo para o YouTube ajudar a gente a recomendar esse vídeo para mais pessoas e a gente propagar informações corretas, tá? Inatividade de conta, fiquem atentos nisso aqui. Se você não fizer uma operação pelo menos uma vez a cada 30 dias em sua conta, consideraremos isso uma infração grave e sua conta será fechada. Porém, a Rantec ela é tão top, ela é tão, digamos assim, preza pelo cliente, respeita o investimento do cliente, ela poderia ficar caladinha, deu 30 dias ali, o cara às vezes não operou, ela já simplesmente limita a conta ali, a conta não existe mais e você perde o seu investimento. Porém, ela 7 dias antes, tá? Te envia um e-mail, no e-mail cadastrado da plataforma, ela te envia um e-mail dizendo para você que você, né, está inativo e se você ficar por mais 7 dias você vai perder a conta. Aí, meu amigo, né, se você tiver uma desatenção dessa, não tem muito que ela possa fazer. Vamos agora para a parte dos saques, né, é o ponto principal, todos vocês que estão assistindo aqui, né, que estão prestes aí a fazer o investimento em uma conta Stunt Light, vocês estão esperando, obviamente, ter resultados e poder sacar. E lembrando na questão de resultado, como eu já disse, o auxílio da sala é muito importante, tá? No segundo link da descrição, eu vou estar deixando um contato direto do meu WhatsApp. Então você pode me chamar lá, eu te explico como é que funciona a nossa sala ao vivo, os nossos planos de contratação, para você ter um ambiente seguro para poder operar, uma comunidade com outros traders, isso vai te ajudar bastante. Se você tiver adquirido o complemento de pagamento semanal, sua primeira divisão de recompensa estará disponível 7 dias após a primeira operação. Cada divisão de recompensa subsequente estará disponível 7 dias a partir da primeira operação realizada, após a conclusão do saque anterior. Sem o complemento, o prazo é de 14 dias em ambos os casos. O valor mínimo para uma recompensa é de $20. Observação: quando você solicita uma recompensa em sua conta, a perda total máxima é bloqueada em seu saldo inicial. Exemplo 1. Você começa com uma conta de 50 mil, você obtém um lucro de $6.000. Você solicita uma recompensa que bloqueia sua perda máxima total em 50 mil. Você solicita 3 mil, agora você tem uma reserva de 3 mil antes de atingir sua perda máxima total. Ou seja, 50 mil que eu tinha, fiz um lucro de 6 mil. Perfeito? Se eu solicitar um saque de $3.000, eu mantive ainda $3.000 de colchão na minha conta para eu continuar operando. Se eu sacasse os $6.000, se eu perdesse 1 centavo ali dos 50 mil, eu perderia a minha conta. Tá? Exemplo 2. Você começa com 50 mil, você obtém um lucro de 10 mil. Você solicita uma recompensa que bloqueia sua perda máxima total em 50 mil. Se você solicita $4.000, você tem uma reserva de 6 mil antes de atingir sua perda máxima total. Exemplo 3. Você começa com 50 mil, você obtém lucros de $2.000, você solicita uma recompensa que bloqueia sua perda máxima total em 50 mil. Se você solicitar o total de 2 mil, isso fará com que a sua nova conta infrinja a perda máxima apenas passando ali de 0,1, que foi o que eu expliquei ali dos $50 mil. A trava de perda máxima total existe para incentivar operações responsáveis e de longo prazo e, portanto, sugerimos que seja deixada uma reserva suficiente na conta após a sua primeira recompensa. Novamente, pessoal, essa questão do saque até ficou tranquilo de entender, mas eu gosto de deixar uma explicação um pouco mais aprofundada aqui para vocês, tá? Então vamos lá, como funciona o prazo de saque? Se você comprou o pagamento semanal, essa questão ali eu expliquei, acho que ficou bem claro. Então, entendendo a trava de perda total, essa é a parte que mais confunde, então vamos simplificar. Quando você pede o saque, a plataforma ela vai congelar a sua perda máxima total no saldo inicial da conta. Então, se eu tenho uma conta de $50 mil, a sua perda máxima total após o primeiro saque, ela vai ficar travada nos 50 mil. Depois do saque, você não pode deixar o saldo cair abaixo de 50 mil ou você vai violar a conta. Por isso que é importante deixar sempre uma reserva antes de você sacar. Então, nos exemplos que eu expliquei ali, ficou claro, mas eu vou passar mais alguns exemplos. Como eu disse, os vídeos são vídeos mais completos para justamente não ter dúvida. Então, se eu tenho ali uma conta de $50 mil,
Eu fiz ali aqueles 6 mil que eu já expliquei para vocês. Então, o nosso saldo total, né, de 56 mil dólares. Se você sacar 3 mil, você ficou com 3 mil. Esses 3 mil que ficaram, ele é equivalente ali, então, à sua margem de segurança. Esses pontos aqui que eu expliquei para vocês é para poder ficar realmente muito bem claro. Então, quando você tiver no lucro, né, para você poder sacar, o que é o interessante? O interessante é que você deixe um colchão. Deixe um colchão na sua conta para que você não caia nessa regra de acabar perdendo, tá bom? Trailing de notícias. As operações não podem ser abertas ou fechadas 3 minutos antes ou depois de eventuais notícias de impacto. Lembrando que se por algum deslize você cometer algum erro desses, você não vai perder a sua conta por isso, tá? Você vai receber uma notificação, a operação fica invalidada, mas você não perde a conta. Stop loss. O uso de um stop loss não é obrigatório. Aconselhamos o uso de stop loss para gerenciar o risco. Observe que o stop loss pode sofrer derrapagem, o que ocorre, mas não se limita a tamanhos de lotes mais altos, em que não há ordens correspondentes nesse ponto de preço e, portanto, ele será executado no preço mais próximo disponível como uma ordem correspondente. Isso aí várias vezes a gente já pegou, né? O preço às vezes passa um pouquinho take ou passa um pouquinho stop, faz parte, tá? Então, pessoal, agora o que vocês vão fazer aí? Como eu disse para vocês, né? Vocês vão clicar no primeiro link da descrição, tá? Onde vocês vão cair ali vocês vão cair aqui na plataforma da Huntech, onde vocês terão acesso aí para poder obter um programa, né? Para você poder obter uma mesa proprietária e estar executando as suas operações. Aqui nos valores, tá? É nesse ponto em específico que os fundos instantâneos eles valem muito a pena. Apesar das regras que a gente tem ali, né? Que são regras de consistência, mas vamos lá, vamos supor que a gente queira pegar aqui, eu já vou jogar no exemplo maior, tá? Vamos supor que a gente queira pegar aqui uma mesa de 100 mil dólares, né? E lembrando, pessoal, que aqui a gente já tem o código, né, no link que você clicar, que já vai estar te dando aí 10% de desconto, tá? 10% de desconto. Se você tiver algum outro código de desconto, né, sempre que tem lá no meu Instagram, Guilherme Alves FX, eu tô sempre postando lá pro pessoal. Aqui no YouTube também eu sempre posto vídeo mostrando que tem cupom de desconto. Você consegue adicionar um cupom aqui para ter um preço ainda melhor. Então, segue o canal para poder ficar atento aí nessas questões. Segue o meu Instagram também, vai estar na descrição do vídeo, para você não perder nada. Vamos supor aqui, então, que a gente faça o investimento, tá? De 629 dólares aí com os 10% de desconto, para você ter acesso a uma conta de 100 mil dólares, certo, pessoal? Lembrando, né, vai ficar um pouquinho mais caro, porque eu recomendo você colocar aqui essa compartilhamento de recompensa é aquela regra que eu expliquei. Se você não marcar aqui, 75% do lucro fica para você, 25% para a Huntech. Você marcando, 90% é seu, 30% e 10% é da Huntech, tá? Essa outra questão aqui, se você marcar, você tem pagamento semanal. Toda semana você pode sacar. Se você não marcar, você vai ter pagamentos aí de 15 em 15 dias, tá? Então, olha só, pessoal, marcando as duas opções, eu tô jogando na conta mais cara que nós temos aqui, 912 dólares, tá? Vou até ver em reais quanto que isso dá. E aí, Siri? E aí, Siri? Aliás, mais fácil do que eu falar com a Siri aqui, ó, tô esquecendo. 912 dólares, aqui já me fala. Então, seria aí o equivalente a 4.989 dólares, tá, pessoal? Perdão. 912 dólares seria equivalente a 4.989 reais. E você recebe em mãos um capital de 100 mil dólares para você estar operando. Claro que você tem a questão ali das suas regras, das suas perdas diárias, né? Mas, vamos calcular aqui quanto que é 5%, que é o rebaixamento geral. 5% de 100 mil seria equivalente a quanto, pessoal? A 5 mil dólares. Olha onde que a conta Instant Light ela faz sentido e ela realmente vale a pena. Se eu pego aqui 5 mil dólares, né? Então, olha só, eu estou investindo 4.989 reais. Perfeito? Mas eu estou tendo uma margem total para poder operar, tá? Para poder operar, uma margem real de 5 mil dólares.
$5.000 é equivalente a R$ 27.356. Olha só isso aqui. Olha a capacidade de alavancagem que nós temos do capital para poder estar executando as nossas operações, tá? Então, pessoal, essa conta Instant Light é uma conta que ela vale muito a pena. Você está colocando praticamente aqui R$ 5.000, tá arredondando, e você está tendo um capital ali de fato real para você operar de 27 mil. Olha a alavancagem que está em cima do capital que você está colocando. Se você coloca na corretora ali, vamos supor que a gente pega a Rantec Markets, você coloca na corretora 5 mil, né, reais para você operar, vai dar aproximadamente quase $1.000, né, pessoal? Quase $1.000 para você operar. Você tem uma margem muito menor para executar as operações. Você vai ficar muito mais engessado para poder ter um resultado melhor. Numa conta de mesa já financiada, onde você não precisa fazer aprovação, você já recebe um capital ali equivalente a 27 mil reais para você estar conseguindo extrair resultados excepcionais. Então, aqui eu joguei o maior exemplo, vamos pegar um exemplo intermediário, tá? Vamos pegar aqui uma conta de $10.000. $10.000 aqui, nós estamos falando aí de $116, né? Então, vamos ver aqui em real, $116, tá, pessoal? $116. Nós estamos falando de um investimento aí de R$ 634. Beleza. Quanto que eu recebo desse investimento de fato para eu estar operando e já estar podendo lucrar, tá? Então, 5% de 10 mil seria $500. Vamos colocar aqui $500, tá? Ó, 116, peraí, 116, 634. Beleza, $500. Olha só, eu investi R$ 600 e eu estou tendo 2.735 para poder operar. Então, o segredo da conta Instant Light está na alavancagem real que ela te entrega para você poder executar as suas operações, tá, pessoal? Então, é uma conta, na minha opinião, que atualmente tá sendo aí a melhor oportunidade para você poder investir o seu capital e tá executando as operações. Lembrando que existem as regras que todas elas já foram passadas aqui para vocês, e quem vê as regras como algo negativo, como algo engessado, é uma pessoa que provavelmente não vai performar no mercado. Porque o trader que de fato vai ter resultados e vai conseguir extrair lucros palpáveis e a longo prazo é o trader que tem disciplina. E o trader que tem disciplina, ele respeita regras. Então, se você não consegue respeitar a regra de uma perda diária, de uma perda geral, né, de não operar durante uma notícia, você não tem disciplina. E o fato de você não ter disciplina, isso implica diretamente em você não conseguir, provavelmente, não vou dizer nunca que é uma palavra muito forte, mas durante um bom tempo não conseguir extrair resultado do mercado. E aí a gente cai naquele trader frustrado. Tenta, não consegue ter resultado. Então aqui é uma possibilidade real de ter uma alavancagem do seu capital. São regras que vão te trazer segurança e evitar que você faça alguma loucura, e são regras que vão te ajudar a melhorar na sua visão de mercado, no seu comportamento como trader e na sua evolução. Pessoal, nosso vídeo ficou então bem completo, explicando aí todo o passo a passo da Instant Light, né? Realmente quem chegou até o final é quem de fato está bem interessado em conhecer mais sobre a conta financiada aí da Rantec Trader. E mais uma vez eu quero pedir muito para vocês, dá aquela moral no like, deixa um comentário no vídeo, fala aí se você ficou com alguma dúvida, né? Me conta um pouquinho aí como é que tá a sua trajetória no mercado, dá aquela moral de enviar esse vídeo para algum amigo seu que está procurando uma mesa proprietária, está querendo uma mesa segura, então compartilha esse vídeo e vamos para cima. Descrição do vídeo, primeiro link você cai diretamente nessa página, segundo link você fala diretamente comigo no WhatsApp para ter informações da sala ao vivo, e na descrição em alguma parte aí também vai estar o meu Instagram. Tamo junto, um grande abraço, bora pra cima e bora arrebentar.